Bom, então estamos gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa live, uma live super objetiva, super curta, e eu quero compartilhar minha tela com vocês. Me digam se estão vendo. Perfeito, perfeito. O Bruno já deu um sinal aqui. Bom, vamos lá. Então, hoje vamos para uma live super objetiva e curta sobre estratégia de design na era da IA. Né? O que tem acontecendo? Quais são as últimas novidades? Bom, pessoal, a gente não vai falar necessariamente de novidades hoje, mas é um conteúdo teórico sobre parâmetros imutáveis, porque estratégia não muda, né? A gente, na verdade, traz elementos novos para discutir e entender o mesmo tema de sempre, tá? E isso não muda. A estratégia, a forma de fazer tática, as ferramentas que a gente já conhece, né, como design thinking, como blueprint de serviços, que a gente vai ver um pouquinho aqui no final. Então, o que está mudando no jogo, na verdade? Mudou a realidade da inteligência artificial. Vocês lembram que até alguns anos atrás a gente estava discutindo criptomoedas, ainda existem projetos cripto muito relevantes, mas a gente estava discutindo mundos virtuais, né? A Meta, o Facebook mudou o nome para Meta exatamente isso, por causa do metaverso. E acontece que a inteligência artificial trouxe a gente para o chão e representou uma novidade, né, que tem mudado a forma de a gente trabalhar. E o que muda, na verdade, em termos de estratégia, é que vai ser a mesma estratégia que a gente sempre conhece, agora com elementos de IA. Então, em tempos de IA, a estratégia não é apenas usar IA. Usar IA, usar prompts, obter elementos tangíveis como a gente tem no nosso dia a dia, legal, é muito bom, mas isso não necessariamente muda o ponteiro, né? Vocês até entendem que a gente tem estudado, por exemplo, como a gente utiliza o cloud para fazer protótipos no Figma. A gente aqui no Exco apresentou algumas soluções alternativas ao Figma até. Né? O que é interessante? É a gente repensar a forma como a gente trabalha. Com estratégia acontece a mesma coisa. Então, não é o mero uso da IA. É como você para de pensar só em ferramenta e você passa a pensar em sistema, em sistemática, certo? A partir de sistema, você consegue pensar em vários colaboradores, a nível organizacional, ou pensar no usuário de forma. Então, a estratégia acaba por ser decidir onde essa inteligência humana, artificial e agêntica será posicionada para criar vantagem, mudar o modelo operacional e redefinir o valor para o usuário. Você vê que muda a questão só do estou usando o IA no meu dia a dia, mas a partir do momento que eu tenho uma visão de longo prazo e eu passo a decidir todos os elementos. Agora, tem humanos e tem a da inteligência artificial, certo? Tem os ferramentais também que a gente utiliza no computador. Como eu posiciono cada uma dessas ferramentas? A gente trabalha um pouco disso na nossa área com meta design, que é design de fazer design. A gente vai ver um pouco disso no final, porque eu tenho uma mudança na forma de fazer blueprint e na forma de fazer design thinking. Mas é basicamente a gente pensar ecossistema e a gente pensar o design de fazer design. Como é que eu projeto ao meu ato de projetar? E aí eu tenho que considerar que a partir desse momento, esses agentes, eles são realidade e eles têm que fazer parte de alguma forma desse ecossistema. Então, sendo bem claro, bem direto, como é que a gente vai dividir o que é estratégia, tática e operação? A estratégia é, na pergunta central, onde vamos competir e criar vantagem. A tática fica como vamos executar a direção escolhida, e a operação é como isso roda todos os dias. Então, se você parar para olhar ali o Design com IA, a última coluna, a operação está se preocupando com as preocupações que a gente tem no dia a dia. Nossos prompts, nossas automações, handoffs, dados. Tem até um governança ali, mas governança também entra na camada estratégica, tá? Então,
A gente pode falar sobre criar jornadas. A gente está vendo no Design Scale agora o curso, né, de estratégia de negócios, utilizando prompts de IA para criar cestas de serviços e métricas de negócio. Então, é um elemento muito interessante, mas ainda é um elemento tático, não é um elemento puramente estratégico. Então, a estratégia pura e simples, ela vai se definir como o ato de definir quais dessas experiências, decisões e capacidades serão transformados por IA e quais não serão. Né? Eu estava estudando um material sobre educação 5.0 do Aon, o nome do... Ele é um reitor de uma universidade americana, e ele estava dizendo exatamente que a IA está automatizando a nossa forma de fazer trabalho, então que as skills humanas estarão cada vez mais relevantes, como a criatividade. A criatividade será cada vez mais valorizada. Então, eu entendendo isso, eu entendo que eu não devo colocar IA para substituir a criatividade humana, porque eu tenho que, na verdade, educar os seres humanos para serem cada vez mais criativos. E aí a gente tem uma humanidade que consegue evoluir bacana, consegue evoluir legal. Eu penso em serem humanos cada vez mais criativos. Então, pare por um momento para pensar quais ferramentas de IA você tem utilizado, e agora você para analisar elas no seguinte formato: em quais experiências eu vou utilizar essa ferramenta, em quais experiências eu não vou utilizar e por quê. Pensar o porquê. Porque se você fizer esse processo de pensamento, você já está entrando numa camada estratégica, certo? Pura e simples. Agora, estratégia de fato, quando a gente fala da pergunta central, onde vamos competir e criar vantagem, está ligada à resolução de uma visão de longo prazo. Então, passa também na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos projetos que você faz, se você for um freelancer, está em você consolidar uma visão de longo prazo. E aí entra um outro nível de pensar essas ferramentas. Pensar esse ferramental, definindo as experiências a longo prazo. Vocês conseguem refletir por um momento sobre isso? Como o ferramental que a gente utiliza hoje, eles definem experiências, decisões e capacidades a longo prazo, na visão que eu quero alcançar para a minha vida. É um pouquinho mais profundo, certo? Mas é algo necessário se a gente quiser realmente conversar sobre estratégia. Aí eu tenho 2 slides aqui de conteúdo que eu achei interessante trazer, que, primeiro, a gente tem essa premissa: a IA sai do nível ferramenta e entra no nível sistema. Por quê? Se a gente vai colocar a IA numa organização, a gente está falando da IA afetar toda a organização. Se você for empreender hoje utilizando IA, você vai ser um designer freelancer que utiliza IA, vai ser o seu estúdio próprio. Você nasce com IA, já está nascendo com esses agentes te ajudando. Mas, se você traz outras pessoas, você passa a pensar como que a IA vai afetar o dia a dia dessas pessoas. E aí você entra no nível sistema, você passa a ter que pensar de forma obrigatória ecossistema. Então, ter uma visão estratégica te resolve isso, que você antecipa essa necessidade. Você antecipa a necessidade de ter que pensar no sistema a todo momento, e você planeja isso, como isso tem que acontecer, uma vez que o seu projeto cresça e você empreendendo, aí vai trazer outros colaboradores. O Rodrigo Dovig levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Você está mutado, Rodrigo. Se você quiser falar. Desculpa, foi sem querer aqui. Pode continuar, perdão. Ah, tá certo, tudo bem. E aí, a gente tem autonomia sem governança virando caos. Né? Isso aí é uma previsão da Gartner, que parte dos projetos de agentiva seriam abandonados por causa de custos. A gente vê dia a dia, né, notícias sobre custos da IA, os custos dos últimos modelos, que a gente não consegue utilizar por conta própria. Muitos usuários no Twitter, no X, reclamando, né, dos planos que são muito caros. Mas, assim, para pensar estratégia, você não precisa estar preocupado com isso no primeiro momento. Você pode utilizar
as ferramentas básicas que você já possui, desde que você consolide uma visão de longo prazo e tenha passo a passo, aí no caso, um planejamento estratégico de como você vai alcançar essa visão de longo prazo. Inclusive, você pode usar a própria IA para te pedir um planejamento estratégico para alcançar essa visão de longo prazo. É só repartir em detalhes qual é essa visão de longo prazo, o time frame, no caso, o tempo que você tem para chegar até lá, e ela pode te ajudar. Então, o desafio de desenhar experiências melhores continua. Os times de design vão continuar com os desafios do time de design. A gente vai ter que continuar falando métrica, traduzindo impacto para a organização e ter que desenhar essas experiências cada vez mais encantadoras, só que agora com essa camada extra, que é trazer IA. E a IA entra em diferentes vertentes dessa mesma camada de dados, porque eu posso trazer IA de uma forma que eu vá automatizar um processo, por exemplo, elaborar um preço de um iFood, um preço de um Uber na vida, o preço de um sistema de pagamento. Isso pode ter uma inteligência, um cálculo estatístico por trás, e aí eu tenho uma IA pensando em estatística. É uma especialização para IA. Outra coisa é eu ter um agente conversando com esse usuário. Continua sendo estatística, no final das contas, o texto é traduzido para números, tá? Só que eu penso a IA diferente. Porque para a gente não cair só na camada de fazer tudo um WhatsApp, de ter todas as nossas soluções caindo como um. Vamos colocar um chat para as pessoas conversarem. O uso da IA não precisa ser só isso. A IA pode ser muito rica para a gente pensar esses sistemas. E aí eu queria provocar com esse slide de pensamento exatamente de que quais são esses sistemas que nós vamos utilizar no produto que a gente constrói, no produto que você está construindo, e como esses sistemas vão interagir com o usuário. Será que vai ser um chat? Será que é um chat que é a melhor forma de resolver? Ou será que existem modelos estatísticos que a gente pode usar para acelerar decisões que o usuário toma? E aí já é uma forma estratégica de você pensar a ferramenta aplicada. É como você vai descer para a operação. Porque estratégia está no campo da visão de longo prazo. Quando você descer para a operação, é execução excelente. Então, como é que você executa essa visão de longo prazo com uma operação excelente? Perfeito. Então, você passa a pensar como que essas ferramentas vão se traduzir em soluções diversas, certo? E aí a gente entra numa escala de maturidade desse workflow, que passa por ferramenta, até copiloto, até virar um workflow, até virar um agente, até virar um sistema adaptativo. Tem uma escala crescente de risco aqui. Porque a ferramenta é a ferramenta que eu utilizo. Pode ser um chat GPT da vida. Você vai, pergunta algo, você recebe uma resposta. O copiloto é na medida que ele vai te ajudando. É a gente, por exemplo, fazendo uma interface com código. A gente pede, ela faz a interface, a gente ajusta no código, a gente vai solicitando, aí a IA vai me ajudando, ela vai sendo um copiloto. O workflow é quando ela já funciona sozinha. Eu passo a ter um processo de automação. O agente ele vai fazer esse workflow por conta própria, ele vai ser um controlador de workflows, e sistema adaptativo vai ser um workflow de agentes. Vão ser múltiplos agentes interagindo. Eu tenho isso aqui organizado melhor na tabela, tá? Se quiserem tirar um print. Mas, basicamente, eu vou da ferramenta que gera texto e telas, até um copiloto que apoia decisões, até um workflow que automatiza etapas, o agente executa tarefas, workflows, e o sistema adaptativo ele vai orquestrar serviços. É como se fosse orquestrar agentes. O iFood tem mais de 100, deve ter uns 150 agentes de IA rodando, 1.500, não sei exatamente o número, mas eles tentam entrar no sistema adaptativo, porque essas IAs, elas não rodam de forma autônoma, assim, por conta própria. Elas podem ser autônomas, mas elas provavelmente estão num ecossistema interagindo entre si. E a gente tem aqui uma escala de risco. Quanto maior for essa integração, maior será o risco, porque eu ter um orquestrador de serviço
organizando agentes que estão operando workflows dentro do produto, cada decisão tomada afeta a operação inteira. Então, tende a ter mais risco. O que isso requer? Mais governança. Então, fica um outro ponto de atenção aqui. Se você for pensar estratégia a partir do momento que você está lidando com workflows de IA, a partir do momento que você já tem de um copiloto para um workflow, que você está pensando em alguma automação, você tem que ter sistemas de governança, tá? Fica a dica. Esses sistemas de governança têm que ser pensados para poder proteger você da IA alucinar de repente e você tomar uma decisão errada e ter prejuízo na sua organização. Vocês têm perguntas até aqui? Perfeito. Então, o papel da IA fica muito bem desenhado a partir desse gráfico. Se eu estiver lidando com baixo risco e baixa autonomia, eu tenho um assistente. É o assistente que eu estou pedindo ali coisas do dia a dia. Se eu tiver baixo risco e alta autonomia, estou buscando uma automação simples, eu já começo a trabalhar na operação do workflow. Se eu tiver alto risco com baixa autonomia, é um recomendador supervisionado. Ele tem baixa autonomia, mas ele tem alto risco. É basicamente quando o código nos dá sugestões se a gente tem que aprovar ou não. Até existe risco, mas ele tem baixa autonomia porque ele precisa da nossa aprovação. E a gente entra no sistemática aqui que eu tinha antes do sistema adaptativo, quando a gente, até no sistema do agente, tá? Quando eu tenho alto risco e alta autonomia, que é o agente governado. É o agente, ele está sendo governado, mas ele está operando em cima de workflows e tomando decisões. Então, existe um alto risco para ser operado. Onde tem risco, tem que ter governança. Fica essa dica também para vocês anotarem, tá? E baseado no Roger L. Martin, gente, se vocês quiserem procurar o Roger L. Martin, é rogerlmartin.com, o site dele. Ele é um dos top executivos que falam de estratégia no mundo, tá? E ele traz essa cascata de decisões para a gente refletir sobre estratégia. Todas as vezes que a gente for discutir estratégia, são esses os pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, qual a aspiração estratégica? Onde vamos competir? Como vamos vencer? Quais capacidades de IA precisamos? Aí já entra a camada de IA. E quais sistemas de gestão e governança sustentam isso? Por quê? Porque na IA existe risco. Então, a própria referência de estratégia no mundo hoje está dizendo para você que onde entra a pergunta 4 da IA, tem que ter uma pergunta 5 do sistema de governança. Tem que ter uma camada de segurança. É melhor você gastar recursos tendo decisões seguras do que você tomar uma decisão errada que traga prejuízo para o negócio, porque depois você vai ter dificuldade em recuperar. Se vocês quiserem tirar um print, eu recomendo que tirem desse aqui, tá? Que aí eu já destrinchei em perguntas, que é assim, qual a aspiração estratégica? Então, pronto. Qual é a vantagem que quero criar? Aqui você vai pensar na tua ambição de longo prazo. Quem que você quer ser daqui 1 ano? Quem que você quer ser daqui 3 anos? Para você estabelecer os passos a passos, você criar um sistema de OKRs, por exemplo. Qual é a vantagem competitiva que você quer criar para você mesmo ou para a empresa que você trabalha? Onde competir é? Em que jornadas, públicos ou problemas a IA entra? Aqui já pensando na camada de IA. Como vencer? Se a IA está melhorando velocidade, personalização, custo, confiança, escala, o que a IA de fato faz para você? É você modelar isso. Pode parecer algo simples de falar, gente, mas isso é muito rico quando você vai operar no dia a dia. A IA não é só o assistente que você está pedindo uma telinha. Você está usando ela como copiloto, mas a partir do momento que você entrar em a agêntica, que você começar a desenhar workflows automáticos, cron jobs ali para serem realizados, né, de agentes mesmo, e a agêntica, a gente está falando de velocidade, personalização, custo, confiança, escala, todos esses elementos entram em jogo, todos eles precisam ser desenhados. Eu vou deixar salva essa live no YouTube depois, se quiserem retomar esse assunto também para anotar, porque isso aqui tudo é importante na hora de você desenhar um agente, tá? Como que você desenha um custo dele rodar, como que você desenha um modelo de confiança, como vai ser a personalização para o workflow que você está desenhando esse agente, como vai ser o sistema de velocidade, que aspectos de velocidade ele está de fato resolvendo. E os outros são básicos, né?
a capacidade da IA? Os dados, modelos, integrações, talentos e rituais. Qual IA a gente vai utilizar, basicamente? E os sistemas de gestão e governança é métricas, governança, monitoramento e melhoria contínua. Você vai fazer a governança e essa governança requer monitoramento. Você vai monitorar métricas e fazer uma melhoria contínua, como deve ser em qualquer OKR que você tá utilizando, em qualquer sistema de melhoria de métrica que você está utilizando, tá bom? E aí a gente entra na parte tática. O que muda na tática? Se a parte estratégica vai ser isso, e podem considerar isso que eu falei para o futuro da IA também, para o futuro, tá, gente? Pode considerar tudo isso que eu falei. O que muda na tática, na prática? Bom, a gente pensa no modelinho de Double Diamond que a gente tem, descoberta, definição, criação e construção, básico, né? Descoberta, abrangente, definição, restringindo, criação ou ideação, abrangente e construção, fechando, tá? A gente entra nos modelinhos de dados, modelos, agentes, métricas, governança, igual a gente elencou nas perguntas, igual a gente viu no workflow que cresce o risco. Só que aqui a gente está definindo quais são os quesitos necessários para eu entrar no modelinho de design. E quais são esses? Com o IA, como é que eu uso em descoberta? Mineração de dados, padrões comportamentais. Na definição, decisões automatizáveis. A gente faz muito isso no Design Scale. Definição de cesta de serviços, né? Riscos, fronteiras de autonomia. O que de fato eu estou definindo de acordo com os dados que eu tenho, a quantidade de dados riquíssima que eu adquiri. Criação, a partir de copilotos, agentes e fluxos adaptativos, mas também como a gente cria ideação, né? Como é que a gente faz ideação. E nesse aspecto, vale a pena fazer um trabalho de copiloto mesmo, de colaboração, porque a criatividade humana ainda é única, ainda é muito valiosa. E na parte de construção, os dados, modelo, QA, monitoramento, governança e tudo que é necessário para construir algum artefato que a gente queira utilizar IA. Tá certo? Se quiserem tirar um print também, mas fica muito bem desenhado, porque a IA não vai ser só você gerar tela no Figma. Você, em todos os aspectos que existe do Double Diamond, ele continua existindo. Mas agora a gente pensa em uma camada de IA fazendo parte de todos esses passos. Como a IA me ajuda na descoberta, como a IA ajuda na definição, como a IA ajuda na criação ou na ideação, como a IA ajuda na etapa de construção. E vão ter tarefas diferentes. E se você for pensar workflows, você pode, inclusive, automatizar partes do teu processo de design. Acredito que os times de Ops vão fazer isso muito bem. Começar a pensar como a IA automatiza processos para que a gente tenha cada vez mais performance. E a gente passa a pensar momentos de interação com a IA. Aqui no caso, eu até dei o exemplo do chat surgindo, né? Quando você coloca o usuário para conversar com o modelo, o que a gente tem? A gente tem os passos antes da interação, durante a interação, o que acontece se a IA errar, no caso alucinar, e após a interação. É uma jornada. É uma jornada que, durante a interação, pode acontecer esse passo da IA errar. Que a gente tem que ter uma rota de saída. No caso, de repente, digamos que é uma IA para modelar preço e a IA dá a passagem grátis para a pessoa. O que acontece se acontecer? Você vai cumprir a oferta? Então, são aspectos muito sérios que têm que ser desenhados desde o princípio. Como é que eu desenho uma interação com IA? Eu tenho que pensar a pessoa antes de usar a IA, durante a interação, se acontecer algum erro e após a interação. Então, não é só dizer assim, vou colocar um agente no WhatsApp, vou fazer um sistema de chat para o meu produto. Você tem que pensar em cada um desses passos aqui de forma tática para poder ter boa interação com esses usuários, tá? E aí fica as perguntas de design. No caso de antes da interação, o usuário sabe o que a IA pode ou não fazer? Ou ele vai explorar no chat? Se todo usuário for explorar no chat, gera custo de token, fica mais caro para você. Então, são esse tipo de trade-offs que a gente precisa lidar. Durante, o usuário entende por que a IA sugeriu aquilo? Quando erra, existe fallback? Fallback é você buscar outro método, basicamente. Mas ela busca outro método, acontece uma revisão humana, acontece uma contestação, no caso da passagem grátis que eu falei, e depois o sistema aprende com a interação.
O usuário mantém controle? A interação continua existindo? Como é que acontece? Então, são pontos a pensar aqui. E no blueprint de serviços, finalmente, entram novas camadas. Eu reduzi a camada do blueprint, vocês veem no cinza, bem pequenininho, para poder dar espaço, tá? Mas usuário, interface, front stage, backstage, eu resumi, né? Tem ali linhas de contato, o blueprint costuma ser mais rico. Mas entram 3 novas camadas do blueprint de serviços. Decisões automatizadas, dados e modelos e governanças métricas. Todo o que a gente falou dos workflows surgindo, dos tipos do tipo de ferramenta que a gente vai utilizar, dos dados que serão utilizados, ou modelos de dados, e da governança e monitoramento de métricas que é necessário, agora entra no blueprint de serviços, porque eu vou pensar serviços que têm IA. Eu vou pensar serviços que utilizam inteligência artificial. Então, eles têm que entrar em camadas de interação. Eu posso fazer isso abaixo do backstage, mas elas têm que estar mapeadas. Se você quiser ter mais visibilidade, coloca ela entre o backstage e o front stage. Porque elas, de alguma forma, serão sistemas que estarão no backstage e, de alguma forma, terão interação com o usuário na medida que o usuário estiver conversando com a gente. Mas isso tem que estar monitorado até aqui. Alguma pergunta até aqui, pessoal? E aí eu abro com um último framework, eu recomendo que vocês tirem print de screen disso, que seria assim, da mesma forma que a gente teve o material do Roger Martin, né, que eu acho sensacional para vocês usarem como referência, eu deixo essa aqui. Em termos de valor, qual vantagem será criada? Essa é o Roger Martin que deu a referência, né? A gente tem que saber qual vantagem que vai ser criada. Em termos de decisões, quais decisões serão apoiadas automatizadas? Lembra do Double Diamond? Lembra que agora entram modelos de dados de governança? Quais decisões serão apoiadas? Quais serão automatizadas? Quais entram no workflow? Experiência, como isso muda a jornada? Você pode identificar isso no blueprint que a gente acabou de mostrar. Entram modelos agora. Estão interferindo no passo a passo da jornada. Como é que isso transforma a jornada do usuário? A experiência ficou melhor? A operação, que workflow sustenta? Então, tem que pensar em termos de operação, os workflows novos necessários. Se for em termos de serviços, como a gente viu para o print, é só computador? Ou entram também seres humanos? É a IA interagindo? É o híbrido, né? É o computador com o ser humano. E governança. Quais limites, métricas e controles que vai precisar. Então, vocês veem por essa apresentação, pessoal, eu vou até parar a apresentação aqui. Vocês veem por essa apresentação que governança é um tópico muito quente e muito necessário em tudo isso que a gente está fazendo. Governança será necessário, pessoal, porque a gente tem cada vez mais risco. A gente cada vez mais está lidando com risco. E onde existe risco, a gente precisa ter um sistema de governança que nos ajude a controlar, a monitorar pelo menos essas métricas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fica aqui a apresentação, né? Levou aí meia horinha, mas muito rica em termos de trazer perspectivas das dimensões. E, pessoal, se a gente for conversar sobre estratégia em termos de IA, não vai mudar muito disso aqui que vocês acabaram de ver, tá? É o clássico que a gente já conhece, agora com uma nova camada. Eu preciso definir se entre o workflow, que eu estou falando de automação, eu tenho que entender em que nível, se é agêntico, se eu estou falando de um orquestrador de agentes, o nível de risco que eu estou sendo capaz de assumir, e tenho que ter governança para controlar tudo isso. Trouxe também alguns tópicos em termos de tática da jornada, do Double Diamond e do Blueprint de serviço, né? E aí fica interessante para vocês refletirem como que isso encaixa no dia a dia de vocês. É isso, pessoal. Aí eu queria abrir para perguntas agora. Se alguém tiver perguntas,